Domingo, 15 de agosto de 2021. Um bom dia para refletir. O Brasil está sendo desafiado a enfrentar mais tormentas em razão da dureza do coração de muitos que foram escolhidos para servir a pátria e estão se perdendo no meio do caminho. De um lado, resistem à legitimidade da escolha de um presidente democraticamente eleito e fazem de tudo para dificultar o seu governo. Querem mostrar quem tem mais poder, quem pode mais. Quando todos começam a achar que pode ir um pouco além, o risco não é mais de um, é de todos. E, na verdade, ninguém tem mais poder. Há 3 poderes iguais numa república, com funções diferentes. Aliás, talvez aqui esteja um dos problemas, não entender qual é o seu papel. Qual é o seu limite? E temos que entender que num Estado democrático de direito, há limites para todos. Ninguém é dono de um poder absoluto. Numa democracia, só o poder freia o poder. Não podemos nos impressionar. Frases bem articuladas, discursos jurídicos bem elaborados, às vezes mascaram o verdadeiro problema. Falam em risco de ruptura democrática e apontam para o presidente Bolsonaro. Já vimos o presidente dar ordem para desacatar ordem judicial? Não vimos. Já vimos o governo ignorar alguma lei aprovada pelo Congresso Nacional? Não, também não. Ora, isso mostra normalidade institucional, respeito às regras. Mas podemos dizer o mesmo em relação ao Supremo? Não podemos. Temos visto decisões que afrontam a Constituição Federal, a lei, o devido processo legal. Isso pode? Óbvio que não. Todos precisam se curvar à Constituição e às leis e darem o exemplo. Ninguém está acima da lei ou da Constituição Federal. Einstein dizia que no meio de toda dificuldade encontra-se a oportunidade. Talvez esse seja o tempo da oportunidade. Cada um no seu lugar, refletindo qual é o seu papel nesse tempo, qual deve ser a sua posição. Às vezes, parar, refletir, dar um passo atrás, representa a melhor solução. Devemos defender sempre a justiça e não os homens. Ninguém pode ser poderoso demais. Poderoso é Deus, e Deus é um Deus de justiça. Que cada um de nós, dentro de nossa fé, possamos interceder pelo país e por aqueles que nos governam. Bom domingo a todos. Sobre o anúncio feito pelo presidente Bolsonaro de pedir ao Senado a abertura de processo contra ministros do Supremo, quero dizer o seguinte: não acredito que haja da parte de qualquer autoridade, muito menos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, oposição à instauração regular de qualquer procedimento investigativo ou processante contra quem quer que seja. Todos somos iguais perante a lei. Havendo legalidade, estando presentes os requisitos autorizadores aos processos de impeachment, a regra é a mesma. Se eventual ruptura institucional ocorrer pela prática de atos que a Constituição e as leis exigem que sejam praticados, é porque essa ruptura já aconteceu. Já vivemos uma ruptura no Brasil há muito tempo, especialmente pela invasão de competências comumente protagonizada pelo Supremo Tribunal Federal. Todos queremos a normalidade da República em todos os âmbitos, mas a democracia está acima de tudo. Não se pode ferir o Estado democrático de direito sob o argumento de se estar evitando ruptura institucional, muito menos quando isso representar, na verdade, proteção a esse ou àquele indivíduo, membro desse ou daquele poder. Tivemos recentemente a prisão de um deputado federal no bojo de um inquérito instaurado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Essa é uma escalada muito perigosa. Agora, no caso do ex-deputado Roberto Jefferson, a ordem de prisão partiu de alguém que figura como o próprio ofendido. Para além dessas questões que estão no âmbito das instituições, se realmente estamos preocupados com a manutenção da estabilidade democrática,
precisamos olhar para as ruas. Ter a sensibilidade de ouvir a voz da sociedade que há muito tempo reclama e muito das instituições brasileiras. As instituições pertencem ao povo e, se elas não agradam ao seu dono, para o que mais servem? Esse é um alerta que a história nos dá há muito tempo. Não podemos permitir que as instituições se degenerem. Precisamos cuidar delas para que continuem firmes. Se isso importar em punir seus membros, que o façamos. Isso já ocorre há tanto tempo no Legislativo, por que não pode ocorrer em relação ao Judiciário? Há direito a uma proteção superior? O que o presidente Bolsonaro anuncia que fará está perfeitamente dentro do que prevê a Constituição Federal. Estou certo de que o presidente Rodrigo Pacheco adotará todas as medidas cabíveis, olhando para a Constituição, para as leis e para o regimento do Senado. Se os pedidos de impeachment preenchem os requisitos, devem receber o devido processamento. Quando me posicionei contra a CPI da Lava Toga, não fui bem compreendido. O fiz porque tinha e tenho convicção de que não cabe CPI em relação a atos jurisdicionais e ao próprio Poder Judiciário. Da mesma forma, tenho repelido as insinuações de transformar o presidente Bolsonaro como investigado pela CPI da pandemia. Isso seria violar a independência dos poderes, a separação dos poderes, assim como seria no caso da Lava Toga. O problema é que, naquele momento, alguns senadores, por desconhecimento ou populismo, insistiram em um caminho que não era factível. Quanto ao processamento por impeachment dos ministros do Supremo, já me pronunciei favorável diversas vezes. Este é o caminho que está previsto na Constituição Federal. Sou plenamente favorável. A paz queremos com fervor. A guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada for um dia ultrajada, lutaremos sem temor. Quando assumi a presidência, entreguei na mão de Deus a minha vida. Tudo farei, prezado Braga Neto, para garantir, com todo respeito aos médicos, um bem mais sagrado que a própria vida, que é a nossa liberdade. Qual país do mundo, né, pode ter uma pessoa como essa sendo ministro? Um ministério que não foi negociado. Olha os ministros que antecederam o Marcos Pontes, qual partido político botou esse ministro lá? Então tem que dar certo, pessoal. Nós e o parlamento trabalhamos em conjunto. Agora, se tiver alguém melhor que o Marcos Pontes, eu troco ele hoje. Com todo respeito, tem muita gente inteligentíssima aqui. Tá? Assim, se alguém quiser trocar a Tereza Cristina, ela está aqui. Ó. Só apresentar alguém melhor do que ela, que troca hoje. Cadê a TT? Tá? Muito bem. Nunca tivemos no Brasil uma composição de ministérios como essa. Olhe como era ser a GESP até 8 meses atrás. Era só roubalheira. Botei um coronel lá, o pessoal reclamou. Ah, tem que ser gestor. Tá, tem 10 gestores aí roubando. Isso a GESP começou com um caso de polícia. Nos orgulha ser a GESP. Olha Itaipu Binacional, investiu 2,5 bi ano passado, quando investia 100 milhões. Olha os Correios, deram lucro de 1,5 bilhão ano passado. Era só roubalheira. A canalhada comprava papéis da Venezuela. Olha como é que era o BNDES na mão de partidos políticos. Um dos últimos que indicou lá está preso, lá no Rio de Janeiro. Olha como era a Petrobras. Agora, não é fácil, mas nós temos que resistir. Nós só podemos ir para frente e investir aqui, nisso que nós estamos aqui agora. Porque nós temos aí que Deus nos deu, tá? Minério, vai acabar um dia. A questão da agricultura, Tereza Cristina, a terra tem um limite também. E nós devemos investir nisso, tecnologia, para podermos ser próximos, aproximar de países como a Coreia do Sul, Israel, Japão, entre outros. Israel não tem uma gota de petróleo.
não tem terra agricultável, não tem nada lá, tem tecnologia e tem um povo que é unido. E nós estamos unindo nosso povo. Cada vez que ando pelo Brasil, a gente encontra um mar de bandeiras verde e amarela. O pessoal redescobriu o patriotismo. Não é fácil? Não é fácil. Me acusam agora de corrupção virtual. Não recebemos uma ampola de vacina, não paguei 1 centavo e estou me acusando de corrupção. Querem o quê? A volta do quê? Daquela cambada que tinha no passado? É que eu digo sempre, analise os nossos ministros com os que os antecederam. E veja